Bom dia, graças e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje eu vou contar um testemunho para vocês de algo que aconteceu comigo. Antes eu tinha muitas dúvidas, né? Quando Deus me chamou em 2009 para 2012, eu fiquei entre o mundo e a igreja. E eu tinha dúvidas, será que o céu existe? E eu pedi a Deus, falei, Deus, eu quero te ver. E sempre que eu ia para a igreja, eu ia para a igreja nas quartas-feiras e nos domingos. Aí nos sábados tinha também culto, mas era culto da palavra. E nas sexta-feira, nas quartas-feiras, era sobre libertação. E eu tinha minhas questões, Deus, será que o céu existe? Se existe, me revela como é os céus e tudo. E um dia, eu com muita raiva, eu falei, Deus, se o Senhor existe, prova para mim. Por quê? Eu tinha vindo para a Noruega para casar com o pai das minhas filhas, que é paquistanês e vive na Noruega. Tinha acabado de ter minha segunda filha, estava com a primeira com 1 ano já. A segunda estava com 4 meses e ele foi preso. Ele foi acusado de lavagem de dinheiro e foi preso. E ele ficou durante 3 anos na cadeia. E eu vim do Brasil para cá na esperança de ter uma família, um casamento bem sucedido, né? Porque é isso que a gente espera quando a gente conhece alguém de fora. Realmente era um homem bem sucedido no Brasil, tinha apartamentos, carros, vivia bem. Vivia entre Noruega e Brasil. Hoje ele é formado, né? Se formou. Lançou um livro recentemente sobre a vida dele aqui, o passado dele. Mas nessa época ele tinha uma vida bem bagunçada, né? E eu não sabia de nada. Conheci no Brasil, namoramos, se apaixonei e tive minha primeira filha. Quando cheguei aqui, que ele foi preso, eu voltei pro Brasil, grávida da segunda filha e com a pequena de 1 ano. Aí a polícia mandou me chamar sobre o caso dele para poder participar dos tribunais. Então eu tive um sonho no Brasil vendo umas montanhas geladas, que eu tava umas montanhas geladas com crianças, mas eu não vi o rosto das crianças. E eu também vi que pessoas vinham com sacolas de comida para mim. Achei estranho aquilo. Eu perguntei, Deus, o que é isso, né? O que pode estar acontecendo? Eu falei, mas é só um sonho. E Deus estava já se revelando para mim o que aconteceria. Quando ele foi preso, eu fiquei com os pais deles e infelizmente foi isso que aconteceu. Eu fui ajudada por amigos dele, por pessoas que conheciam ele. Quando ele sai, ele casa-se com outra e me abandona com minhas filhas. E eu vou morar no Serviço de Proteção do Menor, porque eu ainda era muito jovem. Eu tinha apenas 20 anos na época. E comecei a cuidar de 2 crianças pequenas, sozinha. E estava grávida da terceira e não sabia. Quando a terceira nasceu, para a honra e glória ao Senhor Jesus Cristo, a gente foi negado 11 vistos, né? Porque o primeiro visto foi por reunificação de família, infelizmente ele me abandonou e eu fui negada esse visto. E eu tive que lutar e recebi 11 negativos. Durante 6 anos foi uma dificuldade muito grande para ganhar o visto, mas ganhamos no final. E o Senhor me protegeu todo o tempo. Dentro do Serviço de Proteção do Menor, eu fiquei 2 anos lá. E eles queriam tirar minhas filhas para dar para o governo. E eu orei tanto a Deus, eu comecei a buscar a Deus em 2009 na igreja brasileira. E fui liberta dessa igreja, para a glória do Senhor Jesus. Comecei a buscar mais de Deus, li a palavra. E essa igreja fechou e eu fui buscar uma outra igreja. Fiquei nessa igreja, que era a Igreja Pentecostal Deus e Amor. E ali o Senhor, ele me batizou com o Espírito Santo e começou a se revelar para mim em sonhos. E aí ele me mostrou os céus. Eu queria tanto ver os céus. E Deus me mostra os céus, eu quero ver como é os céus. E aí num sonho ele disse assim, Regina, olhe para cá. Quando eu olhei de lado, eu vi uma arca gigantesca. E eu dizia, meu Deus, a arca não tem espaço para ela aqui no arquibriga. Aí ele disse assim, corre e avisa o mundo que eu estou voltando. E falta pouco tempo para a arca sair do chão. Aí eu dizia, o que eu tenho que dizer? Ele dizia, anuncie para o povo que eles têm que se preparar para entrar nessa arca. Que eu vou acabar a terra, eu vou acabar com o mundo. E eu saí anunciando, Jesus está voltando, o mundo vai acabar, entra na arca. E o povo me empurrava, me chamando de louca. E quando eu olhava para trás, o povo dizia, que arca, tá ficando doida, menina. Quando eu olhava para trás, eu via que a arca tava sumindo, sabe? Tava tremendo. Aí depois voltava novamente, aí eu fui lá e disse, Senhor, faz com que a arca apareça de verdade para as pessoas. Aí aquela arca que parecia uma televisão velha, que tava assim, sumia e depois voltava. Aí eu dizia, deixa ficar permanente, para que eles vejam, né, que tem realmente algo ali. Aí ficava permanente, eles conseguiam ver, e era uma multidão correndo.
Aí quando a gente chegava na arca, que a porta se abria, que a gente entrava, a gente via o paraíso, o céu era lindo, tudo dourado, as paredes altas, gigantescas, a luz do universo que era Deus estava sentado lá na frente, numa cadeira de glória, e a luz era muito forte, que não dava para ver o próprio Deus, mas era Deus. E todo mundo entrando e se maravilhando com aquilo. Uau, que coisa linda, era muito lindo, tudo era muito lindo. E aí o povo entrando de grandes multidões. E quando a gente menos esperou, começou as portas a se tremer. A porta fechou e nós olhamos para fora pelos vidros e as pessoas estavam caindo na água, o mundo sendo engolido pelas águas, e era um desespero total. E assim eu pude ver que o mundo estava se acabando, e acordei assustada. E isso foi um dos sonhos, né, onde Deus me revela como era que era o céu, né? Esse é um dos sonhos. Eu tenho muita coisa para contar sobre Deus, né? Eu também pedi para ver a face de Deus. E ele me mostrou em 2012, após eu tentar contar minha própria vida, eu vi a face do Senhor. Eu conversei com Deus e eu recebi uma nova oportunidade de vida. Então é isso, gente. Deus existe mesmo. E se você quer ouvir mais sobre a minha história, nos siga aqui no Instagram, no YouTube, e nos abençoe deixando um like no vídeo, comentando o que você quer ouvir mais sobre a palavra de Deus. Vou estar sempre pregando, trazendo uma palavra aqui para abençoar a sua vida. Saiba que nós somos escolhidos não por nossa própria vontade, mas pela vontade de Deus. E por isso que a gente faz questão de divulgar aquilo que Deus tem feito, né, diariamente em nossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua vida e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham todos um ótimo dia, para a glória de Deus.